Meu filho, você deve buscar um reino do seu tamanho. A Macedônia é pequena demais para você. E com essa célebre frase, começamos o vídeo de hoje. Olá a todos, muito bem-vindos ao Abstração Nerd. Eu sou o Giovanni e no vídeo de hoje iremos conversar um pouquinho sobre Alexandre o Grande e sua biografia, escrita por Philip Freeman e publicado aqui no Brasil pela editora Amaryllis. Bom, então vamos mostrar como é o livro, tá? Aqui logo na capa a gente já percebe então um mosaico bem antigo, tá? Da época mesmo do Alexandre, que mostra basicamente como seria de fato o seu rosto, né? Esse cavalo que aparece aqui, eu vou comentar sobre ele mais pra frente, tá? Ele se chama Bucéfalo e foi o companheiro do Alexandre durante toda a vida. O livro é escrito pelo Philip Freeman e publicado então pela editora Amaryllis, tá? Aqui tá a lombada do livro em amarelo, Alexandre o Grande, tá? Se destaca na prateleira. E aqui o verso, tá bom? Ele tem orelhas dos dois lados, tá? Capa mole, brochura, beleza? No conteúdo, então, o papel é um papel pólen, tá? Ele é levemente amarelado, ele é bem gostoso de ler, tá? Ele tem uma gramatura bem interessante. Logo de cara a gente já encontra o sumário. Cada capítulo é basicamente um lugar onde o Alexandre o Grande esteve durante a sua vida. Na grande maioria foi guerreando, tá bom? A gente também tem aqui um resumo, uma linha do tempo da região da época. Então já começa com Ciro o Grande, quando ele se torna rei da Pérsia, e vai avançando até o nascimento e posteriormente morte de Alexandre. Aqui os reis macedônios, os reis persas, tá? E a gente tem alguns mapas. Esse aqui é o primeiro mapa, é o mapa do mundo Egeu, tá bom? É um mapa bem fiel mesmo. E aqui a gente tem um segundo mapa, que é o Império do Alexandre. Então ele saiu daqui, desse ponto, onde é a Macedônia, e percorreu todo esse caminho, desviou para o Egito, depois retomou a sua rota pela Ásia Menor, né, até chegar nesse ponto, que foi o lugar mais distante onde ele esteve. E aqui é a costa, uma das costas da Índia, onde o Alexandre guerreou e conquistou. E mais aqui para o meio está a Babilônia, onde era considerado o coração do reino. Depois já começam de fato os textos, né? Aqui todo capítulo começa dessa forma, tem uma frase de algum filósofo, algum pensador, e mais ou menos aqui para o meio do livro a gente encontra algumas imagens. Aqui. As imagens ficam bem aqui no meio. Essa aqui, então, é a tradicional formação de batalha dos macedônios. Eles lutavam com lanças e era uma formação extremamente ofensiva que protegia também, né? Fazia toda a defesa. Então o homem da frente protegia o homem que estava na linha de trás. Isso gerava com que eles tivessem que ser comprometidos um com o outro. Ninguém poderia falhar. Uma falha custaria a vida de todos. A gente tem algumas imagens, né? Imagens de hoje, mas de locais que o Alexandre esteve. Deixa eu centralizar aqui. Uma tábua antiga, né? Uma tábua de pedra, inclusive, antiga, com algumas inscrições, mais fotos. Esse aqui é um canal que o Alexandre acabou construindo e ele existe até hoje. Isso aqui não existia na época, foi feito no braço mesmo pelos soldados da época. Daqui surgiu a imagem para a capa do livro. Esse aqui é o mosaico que originou a capa do livro. As pirâmides do Egito. Mais imagens. E finaliza aqui com algumas moedas, né, que remetem então ao Alexandre. E depois continua mais textos e por aí se segue até o final do livro com as biografias e por aí vai. Bibliografias, perdão. E é isso. Esse daqui é o livro que eu estou indicando para vocês hoje. E vamos continuar a nossa conversa. Bom, feita a apresentação do livro,
Vamos passar agora um pequeno histórico sobre a vida do Alexandre o Grande, tá? Para mais informações, consultem um livro. Existem várias biografias, tá, do Alexandre o Grande. Eu recomendo fortemente essa, tá? Até porque eu li ela inteira e eu adorei. Deu para entender certinho todos os passos, né, todas as épocas da vida do Alexandre, desde o nascimento, infância, adolescência, a vida adulta, que durou pouco, né, ele morreu cedo, e até os últimos dias de vida. Então, essa biografia tá bem legal, tá? O Philip Freeman consegue escrever de um jeito interessante, tá? Um jeito que te prende na história. Não é aquelas biografias que fica contando fatos e mais fatos. Ele conta de um jeito mais, assim, ele cria uma história. Ele, assim, tudo que ele fala é fato real, mas ele cria uma linha narrativa que te prende na história. Então, é bem interessante. Tem vários causos, assim, interessantes, como o cavalo do Alexandre, né? O Bucéfalo. Esse nome é um pouco estranho, mas ele faz sentido quando você entende, né? Esse cavalo tinha uma marca de boi no dorso e bu era boi e céfalo é cabeça, então cabeça de boi, na língua deles, bucéfalo era o nome do cavalo. Um cavalo incrivelmente forte e companheiro do Alexandre por praticamente toda a vida, tá? Mas vamos em ordem cronológica aos fatos da vida do Alexandre, tá? Assim como no início do vídeo, aquela frase emblemática, o Alexandre foi filho do rei Filipe II da Macedônia, tá? Ele nasceu, todas as datas serão antes de Cristo, tá? Ele nasceu em 356 e logo de cara já vem um fato muito legal, que o Alexandre foi educado por Aristóteles. Sim, Aristóteles foi professor particular do Alexandre o Grande, que não era grande nessa época, por basicamente isso em toda a vida. É incrível, isso é uma coisa que chega a dar inveja, uma invejinha boa, né? Então ele foi educado por Aristóteles e em 336, quando Alexandre tinha 20 anos de idade já, o seu pai veio a ser assassinado. Então Alexandre precisou assumir o trono da Macedônia. Na época, a Macedônia era um reino teoricamente pequeno, tá? Com um poderio militar relevante, mas não tão poderoso assim. E assim que assumiu o trono, cerca de menos de um ano, Alexandre já começou as suas campanhas militares por toda a Ásia Menor, pelo Egito também, e foi um período longevo de cerca de 11 anos, mais ou menos, lutando freneticamente, tá? O tempo todo em campanha militar. 11, 12, até 13 anos, depende da linha histórica que você segue. Dentre várias conquistas dessa campanha militar, tá, do Alexandre, ele passou pelo Egito, onde ele veio construir uma das várias cidades de Alexandria, daí vem o nome Alexandria, que deriva de Alexandre. Ele passou pela Mesopotâmia, por Persépolis, que era a capital persa na época, pela Bactria, pela Índia, uma costa da Índia, assim, um pedaço, uma faixa pequena da Índia, já que a Índia é gigante, e a Babilônia. A Babilônia ficava exatamente no centro de todas as conquistas do Alexandre. Então ela era considerada o coração do império. O que mais que eu posso falar? Babilônia era um lugar assim incrível, né? Lindo. Você pega fotos, imagens antigas e você percebe aqueles azulejos babilônicos e tal, os portões da Babilônia, e você logo percebe por que Alexandre escolheu a Babilônia para se tornar o coração do seu reino. E curiosidade, sim ou não, o Alexandre veio a falecer na própria Babilônia. Depois de muitas lutas, depois de o seu exército estar suplicando para acabar as guerras, porque o exército queria voltar para casa, para Babilônia, na verdade para Macedônia, para reencontrar suas famílias, né, seus familiares.
E o Alexandre queria lutar mais. E o Alexandre não tinha apego familiar. Então ele queria estar sempre lutando. Já o exército, né, os homens do seu exército queriam voltar para suas famílias. Então, após muita insistência, ele resolveu voltar, tá? Cortar um pouco das guerras, ficar satisfeito com o que já tinha conquistado. Voltou para Babilônia e em uma festa que eles estavam fazendo, Alexandre acabou tomando bastante vinho e uma dessas últimas taças que ele bebeu, ele acabou soltando um grito horroroso, né? É assim que contam as lendas. Ele soltou um grito terrível, assim, de dor e acabou caindo, desacordado. Ele ainda estava vivo, porém desacordado. Foi levado para os aposentos reais, tratado, mas infelizmente não houve cura e ele acabou morrendo. E para essa história existem duas hipóteses e você decide qual você prefere. A primeira é uma conspiração em que o Alexandre teria sido envenenado, então o vinho teria veneno. A segunda é que eu considero mais plausível, ele estava doente, ele estava com algum tipo de doença nessa região da barriga e a dor que ele sentia era de algum tipo de infecção, alguma ferida que não tinha sido cicatrizada, alguma ferida interna, alguma coisa do tipo. E isso causou a morte dele, tá? Mas lendo todo esse livro, até chegar nessa parte da morte, eu fiquei me questionando qual que é a importância do Alexandre o Grande para a história, né? Já que tá certo que ele era um grande estrategista militar, ele era uma grande influência política, ele praticamente teve uma campanha militar invicta e o que acabou matando ele foi ou um envenenamento ou uma doença. Então o cara morreu invicto, basicamente, assim, a grosso modo falando. Mas então isso já é o suficiente para tornar uma figura milenar, assim, histórica? Eu acho que não. Então eu continuei lendo o livro, né? Depois do livro tem um pós-fácil, assim, por toda a vida. E eu vou ler para vocês agora um trechinho que explica o porquê que o Alexandre se tornou, assim, uma figura marcante na história. É o seguinte: todos os lugares que o Alexandre foi conquistando, ele acabou implementando um pouco da sua cultura grega, né, que ele aprendeu com Aristóteles e tudo. Ele acabou implementando um pouco da sua cultura. Então, acabou que o grego, né, a língua grega falada na época, se tornou uma língua meio que universal, assim. Todos os povos entendiam o grego. E isso foi um grande facilitador para a cultura ser difundida de povos para povos. Então, não é à toa que a filosofia grega é tão reconhecida hoje em dia, né? Já que ela foi difundida por toda essa área da Ásia Menor, passando por Egito, passando pela Roma também, e da Roma, né, acabou se tornando depois basicamente Europa e por aí vai. Eu posso estar falando alguma bobagem, mas a filosofia grega então se difundiu daí, Platão, Sócrates, Aristóteles e vários outros. A própria matemática também, a matemática grega, e também o cristianismo. E é aí que entra a grande importância do Alexandre. Eu vou ler um parágrafo para vocês, espero que a letra não, a voz saia bonita. Vamos lá. A difusão da cultura helênica, tá? A cultura helênica é a cultura grega, tá? Então, a difusão da cultura helênica de Alexandre por todo o mundo romano e além tornou-se um dos fatores principais para o sucesso da cristandade. O Novo Testamento e a maior parte da literatura cristã inicial foram escritos na língua grega, não no aramaico nativo de Jesus de Nazaré. O conhecimento quase universal do grego permitiu que os evangelhos fossem lidos com a mesma facilidade em Jerusalém, no Egito e em Roma. Quando o apóstolo Paulo escreveu suas cartas no Novo Testamento aos povos da Ásia Menor, da Grécia ou de Roma, elas eram compostas na língua de Alexandre. De fato, pode-se dizer que sem a conquista do rei macedônio,
a religião cristã teria permanecido como um fenômeno local. Então, pode-se dizer que caso Alexandre não tivesse iniciado a sua campanha militar de tanto sucesso, o cristianismo e vários outros pontos de cultura não teriam sido difundidos e a gente não teria conhecimento hoje. Então, pode-se dizer que Natal, Páscoa, a própria Igreja Católica e as derivações que vieram depois graças a Alexandre o Grande. Então, essa foi a cereja do bolo. Depois de ler um livro incrível, vem esse fato que amarra todo o livro e faz ele valer a pena. É por isso que eu estou indicando para vocês. Então, Alexandre o Grande, editora Marilis, tá? Philip Freeman, uma ótima leitura, tá? Fica a dica aí do Abstração Nerd, a dica do Giovanni. Eu vou ficando por aqui, tá? Um abraço para vocês que ficaram até o final do vídeo. Se gostaram, deixem um like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e dá uma passadinha lá no Insta. A gente tem um Instagram também, Abstração Nerd. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!